O sol rachava o chão como se quisesse partir o mundo em dois. A terra estalava embaixo dos pés. Nenhuma sombra, nenhuma nuvem, nenhum alívio. Num canto esquecido do sertão, onde nem Deus parecia visitar mais, um homem suava em bicas, cavando a terra dura. Ele já estava no 7º metro de escavação, e o buraco mais parecia uma cova. Cava com a raiva de quem luta pela última chance de um almoço. Só mais um palmo. Só mais um palmo e a gente come hoje. Murmurava com o corpo tremendo de cansaço. Foi quando a picareta bateu num corpo estranho. Ele se animou, puxou com as mãos e então levou uma mordida seca no calcanhar. "Aí, misericórdia!" berrou. Era um lagarto tiur, e não um tatu. O bicho ainda teve a ousadia de sair correndo mato adentro, levando um dos chinelos do homem na boca. "Que lugar miserável é esse?" gritou, jogando a picareta longe. Mais acima, a esposa, uma mulher magra, com os cabelos presos num pano desbotado, segurava um feixe de lenhas. Estava com as mãos calejadas e a barriga roncava de fome. Ao ouvir o grito, ela desceu o barranco tropeçando. Viu o marido mancando com o pé descalço e o buraco vazio. Ela largou a lenha no chão e murmurou com a voz embargada. Eu já tinha até pisado o coco para comer o tatu com leite. O casal ficou ali parado, um encarando o outro com os olhos cheios de poeira, fome e decepção. Voltaram para casa em silêncio, com o homem mancando e a mulher enxugando o rosto sujo com o dorso da mão. A casinha de barro onde moravam era pequena, torta e cansada como eles. A água era puxada do poço a quase 2 quilômetros. A lenha era catada entre os espinhos. A comida era sempre o mesmo, farinha quando tinha. Nenhum vizinho por perto, nenhum animal de criação, nenhum cachorro, nenhum pé de manga. Mas ainda assim havia amor. E era esse amor que sustentava tudo, até aquele dia. Naquela noite o homem ficou sentado na beira da cama, olhando a mulher dormir enrolada no mesmo pano velho que usava desde o casamento. Ele tocou os cabelos dela e com a voz baixa falou: "Querida, eu vou embora." Ela acordou assustada. "Como é, homem?" "Eu vou pro mundo trabalhar, buscar um jeito de mudar nossa vida. Não sei quanto tempo vou ficar. Só sei que vou voltar. Só te peço uma coisa. Me espera." "Hus? Seja fiel, porque eu vou ser fiel a você." A mulher sentou devagar, tentando entender. Depois chorou baixinho. Não queria que ele fosse, mas sabia que não tinha mais nada ali para segurá-lo. E naquela madrugada, sem malas, sem documentos, sem rumo certo, o homem partiu a pé, com um pedaço de pão no bolso e o coração cheio de promessas. Caminhou por muitos dias, cruzando matas, rios e cidades que nunca ouvira falar. Dormia onde dava, debaixo de árvores, em galpões abandonados ou de favor nos fundos das casas alheias. Comeu do que lhe ofereciam. Às vezes só farinha seca, às vezes um naco de rapadura, às vezes nada. Num certo dia, ao chegar numa vila de casas espaçadas, viu um fazendeiro colocando cerca. O homem se aproximou. "Tá precisando de ajuda?" O fazendeiro olhou para o rosto magro e queimado do viajante. Havia honestidade nos olhos dele. "Sempre tô." E foi assim que começou. Trabalhou duro naquela terra. Capinava, cuidava dos animais, puxava a água, carregava sacos de milho e ainda ajudava nas contas. Era esperto com números, mesmo sem saber ler muito bem. Depois de uma semana, o patrão disse: "Você merece seu dinheiro. Quanto vai querer por esse tempo?" Mas o homem respondeu com firmeza: "Não quero agora. Quero fazer um trato. Trabalho o tempo que for, e quando resolver ir embora, o senhor me entrega tudo." Sem nada antes, o patrão curioso perguntou: "E se você morrer antes? Ou se eu esquecer?" O homem olhou nos olhos dele e disse: "Eu confio." O patrão sorriu. Era raro ver confiança assim no mundo. E o tempo passou. Passaram-se meses, depois anos. O homem se tornou mais que um empregado. Era um conselheiro, um amigo da família. Ajudava a resolver brigas entre os peões, cuidava dos bichos doentes. Consertava as goteiras da casa e mesmo assim nunca pediu um centavo. Trabalhava sem descanso, sem feriado, sem visitar ninguém. Só escrevia cartas que nunca eram respondidas, pois sua esposa não sabia ler, nem mandar de volta. Mesmo assim, ele escrevia: "Querida, hoje plantei 3 hectares de milho. Um dia vou plantar um jardim para você. Hoje nasceu um bezerrinho. Me lembrou você sorrindo.
E assim foi por 20 anos. No 20º ano, ao amanhecer, ele se levantou como sempre, calçou as botas gastas e foi até o galpão. Mas em vez de pegar a enxada, foi até a casa do patrão e disse: "Chegou a hora. Quero voltar para minha casa." O patrão o olhou com respeito. Chamou a esposa, os filhos, os peões. Todos fizeram silêncio. "Você merece muito mais do que posso te pagar. Mas antes de te dar o dinheiro, quero te fazer uma proposta." O homem franziu a testa. "Você pode escolher, ou leva todo o dinheiro desses 20 anos, ou abre mão de tudo e recebe 3 conselhos que eu vou te dar. Mas se escolher os conselhos, não volta atrás. Não tem como pedir depois." Um burburinho surgiu entre os empregados. 3 conselhos no lugar de 20 anos de salário. O homem pediu 2 dias para pensar. Foi até o córrego. Deitou debaixo do pé de pau-ferro. Conversou com Deus, com as estrelas, com os insetos. Pensou na esposa. Pensou na fome. Pensou na promessa. Na manhã do 3º dia voltou. "Quero os conselhos." O patrão, com os olhos marejados, confirmou: "Tem certeza?" "Tenho." Então o patrão falou com voz pausada: 1. Nunca pegue atalhos na sua vida. O caminho mais fácil pode te levar para a morte. 2. Nunca seja curioso com o mal. A curiosidade pode matar. 3. Nunca tome decisões quando estiver com raiva ou sofrendo. Espere a cabeça esfriar. Depois embrulhou 3 pães em um pano limpo e disse: 2 são para comer na viagem. O 3º só abre quando estiver com sua esposa. Todos da fazenda o abraçaram. Alguns choraram. Outros não acreditavam que ele recusara uma fortuna, mas ele partiu de cabeça erguida. E com os 3 conselhos guardados no coração, o homem caminhava com passos firmes, mas o coração era uma tempestade. Sentia saudade da mulher, do cheiro da casa, da terra seca do seu lugar. O pano com os 3 pães estava amarrado na cintura e os conselhos martelando na cabeça. No 3º dia de caminhada, encontrou um homem magro sentado numa pedra, com um cajado torto na mão. Era um andarilho, com barba desgrenhada e olhos ligeiros. "Vai para onde, companheiro?" perguntou o andarilho. "Para minha casa. Fica a mais de 20 dias daqui." O andarilho sorriu de canto de boca. "Conheço um atalho que corta metade do caminho. Vai pela trilha entre as palmeiras, segue reto e cruza o riacho. Em 5 dias você chega." O viajante sentiu o corpo vibrar. 20 dias a pé seria duro. Mas 5? 5 dias era quase um milagre. Fechou os olhos. Pensou na esposa. Pensou no tempo. Mas aí o primeiro conselho sussurrou forte: "Nunca pegue atalhos na sua vida. O caminho mais fácil pode te levar para a morte." Respirou fundo. Sorriu com respeito e respondeu: "Agradeço, mas vou pelo caminho longo mesmo." O andarilho ergueu a sobrancelha, surpreso, e com voz baixa confessou: "Você teve sorte. Eu faço parte de um grupo. Meus companheiros estavam esperando alguém lá no atalho. Quem passa por lá não volta mais." O viajante sentiu um calafrio nas costas. Apertou o pano com os pães, como se agradecesse por estar vivo, e seguiu viagem. Na noite do 8º dia, o céu desabou em trovões. Chovia pesado e ele já tremia de frio. Viu à distância uma luz fraca e correu até uma hospedaria simples, no meio da estrada. O dono, um homem de fala grossa e mãos calejadas, ofereceu uma esteira e um prato de mingau. "Fica tranquilo. Aqui o povo é decente." Deitou-se cansado, mas no meio da madrugada, um grito cortou a noite. "Artihumites!" Em seguida, sons de passos, grunhidos, objetos caindo no chão. O homem se levantou, já com o coração disparado. Pensou em abrir a porta e ver o que era. Mas, de novo, ouviu o 2º conselho ecoando: "Nunca seja curioso com o mal. A curiosidade pode matar." Voltou a deitar, cobriu a cabeça e ficou quieto, mesmo tremendo. Na manhã seguinte, o dono da hospedaria olhou para ele espantado. Você tá vivo?" "Tô, mas o que foi aquilo ontem à noite?" O homem coçou a cabeça, assustado. "De vez em quando, um sujeito louco entra aqui de madrugada gritando. Quem sai do quarto para ver não vive para contar. Você foi o primeiro a não abrir a porta." "Tá com sorte." O viajante agradeceu com um nó na garganta. Apertou o pano dos pães contra o peito e saiu. Nos dias seguintes, enfrentou sol forte e sede, um rio cheio de cobras e uma febre que quase o derrubou. Teve alucinações. Sonhou com a esposa, com o filho que nunca conheceu.
Chorou como criança à noite, mas seguiu firme. Na manhã do 21º dia, subiu a última colina. E lá no horizonte, entre a fumaça da lenha e o céu alaranjado do entardecer, ele viu a casinha de barro. A mesma, de pé. O coração quase saiu pela boca. Apurou os passos. Ao se aproximar da cerca, congelou. Sentada numa pedra do lado de fora, estava sua esposa. Mas ela acariciava os cabelos de um jovem rapaz. O menino sorria com ternura. Ela também. O homem parou, tomado por um golpe seco no peito. Não é possível, murmurou. Depois de tudo, seus olhos se encheram de raiva. A visão ficou turva. Sentiu o sangue subir, o punho fechar. Imaginou-se correndo até os dois, gritando, tirando satisfação, quebrando tudo. Mas antes de qualquer impulso, o terceiro conselho gritou na memória. Nunca tome decisões quando estiver com raiva ou sofrendo. Espere a cabeça esfriar. Então ele sentou-se debaixo de uma árvore seca, a poucos metros dali, e chorou calado. Ficou ali a noite inteira, só com a solidão, a fome e o pão. O sol ainda não havia nascido quando ele se levantou. Os olhos estavam inchados, mas a raiva havia se transformado em silêncio. Aproximou-se da porta da casa. Estava com medo. Medo da resposta. Medo da confirmação da traição. Medo de tudo. Bateu devagar 1, 2, 3 toques secos. A porta se abriu e a mulher surgiu com um lenço no cabelo, expressão de quem já viveu o suficiente para reconhecer um amor de longe. Ela arregalou os olhos. Ficou sem fala. Os joelhos tremeram. É você? Ele abaixou os olhos, segurando as lágrimas. Sou eu. Ela quis abraçá-lo, mas ele afastou os braços dela com delicadeza e com a voz trêmula disse: eu fui fiel a você, e você me traiu. A mulher ficou pálida. Como assim? Eu vi você ontem com outro homem. Vocês estavam sorrindo. Você acariciava os cabelos dele. Ela fechou os olhos e lágrimas desceram pelo rosto. Aquele é nosso filho. Ele ficou em choque. Filho? Ela assentiu com a cabeça, tentando conter o choro. No dia que você partiu, eu descobri que estava grávida. Mas não consegui te alcançar. Não consegui escrever. Esperei você por 20 anos. Esse é nosso menino. Tem o seu jeito. O seu nome. O homem caiu de joelhos. Começou a chorar. Sentiu culpa, vergonha, amor, alívio. Tudo misturado. O jovem ouviu o choro. Saiu da lateral da casa e parou diante do pai. É você? O homem das histórias da minha mãe? O homem assentiu, ainda ajoelhado. Sou eu. O menino, já rapaz, caiu nos braços do pai. Os três se abraçaram. E naquele momento, todas as dores, dúvidas e medos evaporaram, como o orvalho diante do sol da manhã. Cena na cozinha simples da casa de barro. O homem colocou os 3 pães sobre a mesa. Esse é o último, o que só podia ser aberto com você. A esposa sorriu, pegou a faca com cuidado e partiu o pão no meio. E ali dentro estava todo o dinheiro dos 20 anos de trabalho. Moedas, notas dobradas, um cordão de ouro, uma carta do patrão dizendo: você escolheu os conselhos, mas conselhos bons sempre voltam em dobro. Aqui está o que você merece e muito mais. Que Deus te abençoe. A mulher chorou em silêncio. O filho se calou. E o homem sorriu como quem voltou à vida. Nos dias seguintes, usaram o dinheiro para arrumar a casa. Plantaram árvores, compraram um pequeno rebanho, ajudaram os vizinhos mais pobres. A família floresceu, não por causa da riqueza, mas pela sabedoria que a guiava. Moral da história: atalhos nem sempre são seguros. A curiosidade pode ser mortal, e decisões tomadas na raiva quase destruíram tudo. Mas a paciência, a confiança e a sabedoria reconstruíram. E naquele canto seco do sertão, onde antes nem o vento parava, nasceu um jardim. E assim termina a história de um homem que poderia ter perdido tudo por um impulso, de uma mulher que esperou, mesmo quando ninguém acreditaria que ela esperaria, de um filho que nasceu na ausência, mas cresceu ouvindo o nome do pai como quem ouve o nome de um herói. Eles não eram ricos, não eram famosos, mas carregavam algo raro nos dias de hoje: caráter, paciência e fé. E se você chegou até aqui, me diga uma coisa: quantas famílias você conhece que foram destruídas por uma escolha feita com raiva? Quantos pais que foram embora e nunca voltaram? Quantas mães que esperaram e morreram esperando? Essa história não é só um conto, é um espelho da vida.
Porque todo mundo tem um momento de escolher entre a pressa e a sabedoria, entre o grito e o silêncio, entre desistir e confiar. Se essa história te emocionou, compartilha. Manda para alguém que está quase desistindo. Manda para quem precisa aprender a esperar. Manda para quem está achando que a dor de hoje é o fim da linha. Se você chorou em alguma parte, deixa um like. É de graça, mas para mim é como um abraço. Me mostra que vale a pena continuar escrevendo essas histórias para você, né? E se você gosta de histórias assim emocionantes, reais, cheias de lição de vida, então segue o canal agora, porque amanhã tem mais. E pode acreditar, a próxima história pode ser a sua.